Olá, meus caros, tudo bem? Cá estamos nós para mais uma aula de processo penal, né? Dando sequência, hoje eu estudo sobre sentença. Vamos para a segunda parte, então, sobre sentença, que está lá nos artigos 381 a 392 do Código de Processo Penal, ok? Bom, nós vamos hoje iniciar, então, falando a respeito da fundamentação de pena. Bom, pessoal, existem algumas operações para definir o quanto da pena. Tá? A primeira nós temos que averiguar se trata de pena privativa de liberdade ou se trata de pena de multa. Se for pena privativa de liberdade, né, nós temos que analisar o quê? A fixação da pena base, né, e a pena base vai ser tendo em vista as circunstâncias judiciais, né, se uma dessas circunstâncias for também circunstâncias legal ou causa de aumento ou diminuição, né, não será considerado na fixação da pena base, então fique atento com relação a isso, é apenas as circunstâncias judiciais. Aplicar, né, as circunstâncias legais obrigatórias, as atenuantes, as agravantes, né, ou seja, a quantidade vai ficar a critério, a arbítrio do juiz, né? Ele vai verificar, considerando as circunstâncias preponderantes, os motivos do crime, a personalidade do agente, se for reincidente, né? Essas circunstâncias podem ser genéricas ou específicas, né, do tipo penal. A prática forense, na verdade, é de que cada circunstância corresponde a um sexto da pena. Discute-se isso bastante, né? Se é de aplicação obrigatória, se pode ultrapassar esses limites legais, mínimos ou máximos da pena, né? Sem viciar alguma nulidade. A princípio, entende-se que não deve, né, gerar nenhuma nulidade. Tá? Depois, né, aplicar então as causas de aumento e diminuição de pena, o que inclui a diminuição de tentativa, a causa de aumento do crime continuado, concurso formal e etc. Tá? Lembrando que no concurso da causa de aumento ou diminuição prevista lá na parte especial do Código Penal, o juiz pode aplicar apenas uma, tá? Ou seja, a que mais aumente ou então a que mais diminua, tá? Com relação a causas de aumento, diminuição de pena. Tá? Ao contrário das agravantes e atenuantes, né, que podem ultrapassar os limites legais da pena. Beleza? Então, se tratar de pena privativa de liberdade grave, fixar a pena, aplicar as circunstâncias legais obrigatórias e aplicar as causas de aumento e diminuição de pena. Beleza? E se for pena de multa, tá? Se for pena de multa, tá? O juiz vai fixar a pena base, que é a quantidade de dias multas, que vai variar entre 10 a 360 dias multa, né? Considerando as circunstâncias judiciais da dosagem da pena, o juiz vai analisar isso, né? Lá no artigo 43, 44 do Código Penal, tá? E fixar então o valor do dia multa de acordo com a situação econômica do réu, né? Considerando-se a partir de 1/30 até 5 salários mínimos, tá? No valor vigente na época do fato, obviamente, ok? Então, com relação à multa, né, as operações para definir o quanto da multa é analisar a fixação da pena base e depois, então, o valor do dia multa, ok? Bom, dando sequência, um outro ponto que nós temos que averiguar, estudar, é com relação à publicação, né? Na verdade, a publicação é o ato do juiz que, ao proferir a sentença, né, seja em audiência ou seja em gabinete, depois vai tornar público para as partes, né, para todos os sujeitos da relação processual tomarem conhecimento. Tá? Em regra, ela é realizada em cartório, pelo escrivão ou por chefe, né, do cartório. Né? Obviamente, hoje, com o processo eletrônico, é publicado eletronicamente, tá? Mas, em regra, né, de acordo com o texto da lei, ela é realizada pelo cartório através do seu chefe de cartório. Então, a sentença, na verdade, só vai se tornar ato processual completo, devidamente formalizado, quando adquirir publicidade. Enquanto essa não for efetivada, né, trata-se de mero trabalho intelectivo do juiz, né, não podemos ainda considerar ela como uma sentença, porque ainda não foi publicada. Então, a publicação ela vai dar no momento em que a sentença é recebida no cartório pelo escrivão, né, e não pela data da assinatura do juiz. Ok?
cuidado também com a intimação que nós vamos ver na sequência. Resumindo, publicação é quando o juiz vai tornar público a sentença. Beleza? Intimação. Né? A intimação, então, vai ser a ciência, né, que se dá às partes por intimação, seja do escrivão, seja do chefe do cartório, né? Atualmente o processo eletrônico aí, eletronicamente, no Diário Oficial, né? Mas o escrivão, o chefe do cartório, ele vai dar ciência da decisão, né, do processo em que houve uma instrução, houve uma audiência, então a decisão que o juiz tomou acerca daquele processo. Em regra, a intimação da sentença é sempre pessoalmente, porém admite-se exceções, né, cuja previsão está lá no artigo 392 do Código de Processo Penal, que depois eu trago aí na tela para vocês. Vocês podem pausar e depois dar uma lida com calma. Tá? A intimação da sentença é necessária para que decorra o prazo para eventuais recursos. Então precisa ser intimada para ver se a parte concorda e se quer recorrer ou não. Tá? E, atenção, né? Se o réu residir em outra comarca, né, vai ser por carta precatória. Vai ser pedida uma carta precatória com o oficial de justiça ir lá e intimar então o réu. Né? Deve ser sempre intimar o réu e também o seu defensor. Cuidado, se é réu preso, tem que ser intimado pessoalmente e ele, diretamente, tá? E puxo um OBS aí que eu trago em observação para vocês, que eu já falei, mas só para deixar em observação e para ficar bem claro. Nos processos eletrônicos, admite-se que o membro do Ministério Público e o advogado do réu sejam intimados eletronicamente, né? Ou seja, através do Diário Oficial, vão ser intimados eletronicamente. Beleza, pessoal? Então, conforme eu falei, né, tá aí na tela o 392, depois vocês pausam, dão uma lida, dão uma analisada, né, porque é bastante importante o estudo desse 392. Bom, dando sequência, hipótese de modificação do pedido acusatório. Nós vamos estudar agora a famosa emendatio liberis e a mutatio liberis. Inicialmente, eu quero destacar para vocês que se no curso do processo surgir um fato novo, né, com elementos que tipificam um ilícito penal diverso da denúncia ou da queixa-crime na ação privada, nesse caso, então, deve ser formulada uma nova denúncia, uma queixa, ou pelo menos, então, um aditamento com uma nova citação daquilo de que o sujeito realmente cometeu. Nós vamos estudar, então, a emendatio liberi e depois a mutatio liberi. A emendatio liberi, né, é uma simples, né, corrigenda em face de erro na denúncia ou na queixa, na peça acusatória, em que poderá o juiz dar nova definição jurídica ao fato, corrigindo então a peça acusatória. E aí importante, ó, sem modificar a descrição do fato criminoso. Sem modificar a descrição do fato criminoso. Se essa contém os fatos e circunstâncias, embora não articuladas na denúncia ou na queixa, podem ser reconhecidas como qualificadoras, causas de aumento de pena ou tipificadoras de outro crime, mesmo com pena mais grave, né, assim como eventuais excludentes, né, do crime. Então, a oportunidade para emendatio liberi é o momento, né, da sentença e independe de contraditório. As partes não precisam ser chamadas para se manifestar a respeito da nova capitulação. Ou seja, não há prejuízo para a defesa, não há prejuízo para a acusação. Por quê? Porque a condenação é pelo mesmo fato contido na peça acusatória. O reconhecimento de algum agravante pelo juiz independe de alegação na peça acusatória dos crimes de ação pública. Tá? Ok? Então não vai ser modificada a descrição do fato. Os fatos estão lá, o juiz apenas vai atribuir, né, uma nova sanção em razão daquilo que foi narrado. Então, um exemplo. O sujeito foi denunciado pela prática de um crime previsto no artigo 14, que é porte de arma de fogo, né, mas no decorrer do processo, ele acaba sendo condenado no artigo 12 de posse de arma de fogo. Então, o artigo 14 lá da Lei 10.826/03, que é o Estatuto do Desarmamento, a qual ele foi denunciado, mas o juiz verifica que no curso do processo ele não estava portando, mas sim apenas guardando ela, então ele responde por posse, lá do artigo 12. É um famoso exemplo de emendatio liberi. Ok?
Professor, e a mutatio libelli? Bom, no curso do processo podem surgir algumas circunstâncias elementares ou elementos essenciais, né? Não se cogita de um fato novo, né? Não contidos na denúncia ou na queixa e que podem, então, modificar a capitulação do delito. Podem modificar a capitulação do delito, né? Obrigando daí uma mudança da acusação. Então, a alteração, que é a mutatio libelli, passou a depender, né, de aditamento da peça acusatória. Por quê? Porque quando vai modificar a capitulação do delito, vai mudar toda a historinha dos fatos, vamos dizer assim, tá? Nesse caso, né, sempre vai ter o aditamento da peça acusatória. Professor, me dá um exemplo, não entendi. O sujeito foi denunciado pela prática de crime de furto. Então, estava narrando lá que ele tinha adentrado numa residência e subtraído um bem para ele. Furto. 155. Contudo, no decorrer do processo da instrução, ou até mesmo no início ali da instrução, né, verifica-se que ele praticou esse crime em repouso noturno. E lá na peça acusatória não constava isso, então ele não estava se defendendo disso. Nesse caso, como vai haver um aumento de pena por ter praticado o delito durante o repouso noturno, previsto lá no parágrafo 1º do artigo 55, o Ministério Público vai ter que emendar, né, a denúncia para que a defesa possa fazer uma defesa agora sobre também o repouso noturno. Ok? Então, em regra, se não precisa mudar a capitulação, porque os fatos são os mesmos, só vai mudar lá a pena, a sanção, emendácio liberis. Emendácio, emenda, só apenas emenda. Agora, se tiver que mudar a capitulação, porque os fatos narrados são um, e o que ele vai ser condenado, se for do caso, vai ser outro, mutatio liberis, muda, está mudando, mutatio liberis, muda, está mudando. Certo? Bom, outra coisa que nós temos que analisar é que, conforme a gravidade da nova pena, em tese, exige-se os seguintes procedimentos, tá? Ou seja, se a nova pena for igual ou menor, se a nova pena for igual ou menor daquela qual ele estava sendo processado, né, baixa-se o processo a fim de que a defesa, no prazo de 8 dias, fale e produza provas, podendo ser ouvida até 3 testemunhas, tá? Ou seja, também tem que tomar cuidado porque não pode o réu, o acusado de crime doloso, ser condenado por culpa em sentido estrito sem que ele saiba ou possa defender-se do cuidado objetivo que por ele não foi, né? De acordo com a sentença, observado, né, se houve alguma imprudência, alguma negligência, alguma imperícia. Então, por isso, tem que ser, né, baixado o processo para produzir ou falar sobre novas provas. Tá? Agora, letra B aí na tela. Se a nova pena for maior, né, maior, e aí nós temos que tomar cuidado, porque reformar se impede, está reformando para maior, então está reformando para prejuízo. Nesse caso, nós temos que baixar os autos ao MP para que haja, no prazo de até 3 dias, o aditamento da denúncia ou queixa, né, se for ação privada subsidiária, seguindo-se de vista a defesa, no prazo de 3 dias, para que fale, produza provas e requeira, né, a oitiva de até 3 testemunhas. Se o MP não aditar, o juiz pode, inclusive, encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça, né, para que, se for o caso, ele adite ou então ele mantenha a decisão naquele sentido de manter a denúncia. Tá? E um cuidado que eu chamo a atenção para vocês aí, que em segunda instância não pode realizar a reformar-se impede. Tá? O artigo 384 caput, parágrafo único, veda. Inclusive a súmula 453 do STF é clara nesse sentido. Beleza? Então, cuidado. Se a nova pena for igual ou menor, né, tem um procedimento a ser tomado. Se a nova pena for maior, também tem outro procedimento a ser tomado. Beleza? Também com relação à aplicação dos artigos 383 e 384, que é o que nós estamos falando, que é a emendatio liberis e a mutatio liberis. Tá? Com relação ao 383, né, diz lá que a peça acusatória, né, descreve perfeitamente um fato típico, contudo dá-lhe
qualificação legal diversa. Então, se a denúncia descreve perfeitamente um fato típico, mas nós temos que qualificar de forma diversa, é emendatio liberis. Tá? Agora, a mutatio liberis, né, reconhece a possibilidade de nova definição jurídica em face de provas e circunstâncias elementares nos autos. Então, reconhece a possibilidade de nova definição jurídica de fatos novos, elementares, que apareceram aos autos. Então, por isso, né, tem que haver auditamento para que a defesa seja oportunizada a se manifestar a respeito daqueles novos fatos que foram analisados agora. Tá? E aí tem, para isso, dois princípios que eu quero destacar para vocês. O princípio da correlação e o princípio da livre dicção do direito. O princípio da correlação quer dizer que a sentença deve estar vinculada à denúncia ou queixa. Não pode o juiz julgar por fato que o réu não foi acusado. Não pode haver uma sentença extra, ultra ou citra petita, né? Extra, fora, né? Ultra, além, ou citra petita, a quem? Ou de modalidade mais grave, prejuízo, né? Impégios. É a própria vinculação do juiz aos fatos arrolados na denúncia ou na queixa com vistas a assegurar a imutabilidade da acusação. Né? Inclusive, a sua infringência é causa de nulidade da sentença. E outro princípio importantíssimo é o princípio da livre dicção do direito. Por quê? Porque o juiz que conhece o direito dá ao fato a capitulação que entenda cabível. Por quê? Porque o réu se defende do fato e não da capitulação de que é dada a este. Então, esse princípio da livre dicção do direito é nesse sentido. Beleza? Pessoal, para nós finalizarmos, eu trago um resumo a respeito do princípio da correlação, né, e dos atos do juiz, com relação a mutatio liberis e a mutatio liberis, que está aí na tela, que é de fácil compreensão, para depois vocês pausar e dar uma lida com atenção, né? Ou seja, é um resumo. Tá? Quando vai ocorrer a mutatio liberis, né? E um exemplo, quando vai ocorrer a mutatio liberis, circunstância elementares nova, ou pena igual ou menor, e circunstância elementar nova com pena agravada. Também temos exemplos. Beleza, pessoal? Com relação à sentença é isso. Encerramos a parte de sentença. Tá? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.